Eu sou o melhor. 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 Primeiramente, eu vou abordar sobre o aborto. O aborto ele pode ser definido como a interrupção de uma gestação antes da 22ª semana e com o feto com peso inferior a 500 gramas de maneira espontânea ou provocada. O aborto, mais corretamente chamado como abortamento, pode ser definido como a interrupção de uma gestação antes do feto atingir sua viabilidade, ou seja, antes do período perinatal. A partir das 22 semanas completas de gestação e com o feto pesando menos de 500 gramas, é um processo muitas vezes doloroso, que pode causar sérios traumas na vida da mulher, sendo comum essas mulheres descreverem sentimentos de culpa, vulnerabilidade, tristeza e frustração. Consequentemente, inicialmente, é de muita importância abordar o aborto espontâneo, porque o aborto espontâneo, também chamado de aborto natural, é uma situação relativamente frequente. Estima-se que essa intercorrência ocorra entre 10 e 25% de todas as gestações. Vale destacar que o abortamento é mais comum no início da gravidez e o avanço da idade gestacional diminui esses riscos. Por quê? Porque o abortamento pode ser classificado como precoce quando acontece na mulher que apresenta menos de 13 semanas de gravidez e tarde quando ele ocorre entre 13 a 22 semanas. Geralmente, o abortamento espontâneo ocorre pois o feto não apresenta características favoráveis à sua sobrevivência ou não está apresentando um nível adequado. Isso pode ocorrer devido às causas como alterações cromossômicas, alterações uterinas, quedas nos níveis de progesterona, alterações dos hormônios tireoidianos, doenças virais e bacterianas, doenças autoimunes e consumo de drogas. Vale destacar que, apesar de tantas causas possíveis, na maioria das mulheres o abortamento permanece sem explicações. Isso é algo inaceitável. Que podemos destacar ainda que existem alguns fatores de riscos que são associados ao abortamento, tais como a idade avançada, acima dos 45 anos, a taxa de abortamento pode chegar a 80%, imagina. Casos anteriores de abortos espontâneos, de cigarros, consumo de drogas e álcool, uso de anti-inflamatórios não hormonais, e extremos de peso, IMC muito baixo ou muito alto. Bom, vale ressaltar e relembrar também a classificação dos abortamentos. Segundo o ministro da Saúde, os abortamentos podem ser classificados como ameaça de abortamento, que nesse caso o concepto mantém sua vitalidade, entretanto são observados na gestante, ou seja, o sangramento genital e cólicas. Geralmente o sangramento é de pouca intensidade e as cólicas pouco intensas. O colo uteriano permanece fechado. Nesse caso, o correto é que a mulher permaneça em repouso. Também temos o abortamento completo, que seria comumente acontece em gestações que apresentam menos de 8 semanas e é observada uma eliminação total do conteúdo do útero. Nesse caso, a mulher fica em observação para que seja conferido se o sangramento é mantido e para que as infecções sejam evitadas. E o abortamento inevitável, incompleto, nesse tipo de abortamento temos uma situação que apenas parte do conteúdo uterino é eliminado. É verificado também, nesses casos, um sangramento maior, que na ameaça de abortamento, além disso, o colo do útero encontra-se aberto e a mulher acaba sentindo dores. Em situações assim, é necessário realizar procedimentos como a AMIU, que seria aspiração manual intrauterina ou curetagem, técnica que consiste na raspagem da parte interna do útero.
Abortamento retido. Observa-se nesse tipo de abortamento que o colo do útero permanece fechado e a mulher não apresenta uma perda sanguínea. Entretanto, o embrião não apresenta sinais de vida. Nesse caso, pode ser realizada a técnica AMIU, ou ser utilizado medicamentos. O abortamento infectado, que seria uma circunstância, observa-se infecções decorrentes, principalmente de abortamentos realizados de maneira ilegal, né? Que também verifica-se um abortamento incompleto e sinais de infecções causadas geralmente por bactérias, febre, sangramento, dores e eliminação de pus pelo colo uterino podem ser notados. Também temos o abortamento habitual, que considera-se um abortamento habitual quando a mulher apresenta 3 ou mais abortos espontâneos consecutivamente. Nessa situação não é comum que as causas devem ser averiguadas. E também temos o abortamento eletivo previsto em lei. Essa situação diz respeito aos abortamentos solicitados em caso de estupro, risco de vida da mulher ou feto ancéfalo, que não apresenta total ou parcialmente a colota cranírea e o cérebro. Diferentes técnicas podem ser utilizadas, como o uso de medicamentos AMIU e curetagem. Nesse processo, apesar do aborto ser provocado, não se configura um crime. Portugal. Tu queres aparecer ou não? Quero ver as mensagens. Sai daqui. O aborto no Brasil é crime. Entretanto, em algumas situações o procedimento é permitido. Agora, como vocês vão ver aí embaixo, eu vou comentar um pouquinho sobre os artigos do Código Penal que tratam desse tema. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outros lhe provoque. Pena: detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena: reclusão de 3 anos a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena: reclusão de 1 a 4 anos. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos ou é alienada ou débil mental. Ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Artigo 127. As penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3, se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo. A gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso da gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto não é procedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Percebe-se, portanto, que é permitida a realização do aborto quando há risco de vida para a gestante e quando a gravidez é resultado de um estupro. O aborto também pode ser realizado quando há a comprovação de que o feto é anencéfalo, ou seja, que o feto não apresenta total ou parcialmente a calota craniana e o cérebro. Com o intuito de informar sobre o status legal do aborto em todo o mundo, o Centro pelos Direitos Reprodutivos, organização não governamental formada por especialistas que lutam pela promoção dos direitos reprodutivos das mulheres, produz desde 1998 um levantamento sobre como os países se posicionam quanto ao tema. No mapa abaixo é possível a gente ter um panorama do cenário mundial. Agora, conforme vocês estão enxergando aí no mapa, ali na parte que é vermelho mais escuro, é onde o aborto é totalmente proibido. Na parte clara, vermelho claro, o aborto serve para salvar a vida da mulher.
No amarelo é para preservar a saúde. No azul claro é um fundamento social ou econômico e no azul escuro é sob solicitação. Inshallah. Eutanásia. Além da eutanásia, temos outros termos que são a ortotanásia ou a distanásia. Eu vou explicar o que são e as suas diferenças, pois são extremamente semelhantes esses três termos. Esses três termos, a distanásia, eutanásia e ortotanásia, são termos que indicam práticas médicas relacionadas com a morte do paciente de forma geral. A eutanásia pode ser definida como o ato de antecipar a morte. A distanásia como uma morte lenta com sofrimento, enquanto que a ortotanásia representa a morte natural, sem antecipação ou prolongamento. Essas práticas médicas são bastante discutidas no contexto da bioética, que é a área que investiga as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana, animal e ambiental, pois as opiniões podem variar em relação ao apoio ou não destas práticas. Agora, a seguir, eu vou explicar um pouco a diferença entre as três, a distanásia, eutanásia e ortotanásia. Bom, vou explicar primeiro da distanásia. A distanásia é um termo médico utilizado para descrever uma abordagem médica relacionada com o óbito do paciente e que corresponde ao prolongamento desnecessário da vida por meio de uso de remédios que podem trazer sofrimento para as pessoas. Dessa forma, como promove o prolongamento da dor e do sofrimento, a distanásia é considerada uma má prática médica, pois, embora alivie os sintomas, não traz melhor da qualidade de vida para as pessoas, tornando a morte mais lenta e dolorosa. Agora vou falar sobre a eutanásia. A eutanásia é o ato de abreviar a vida de uma pessoa, ou seja, tem como princípio acabar com o sofrimento da pessoa que possui uma doença grave e incurável, quando não existem mais tratamentos que possam ser realizados para melhorar o quadro clínico das pessoas. Assim, na ortotanásia, a morte é vista como algo natural pelo qual todo ser humano irá passar, buscando-se o objetivo que não é abreviar e nem adiar a morte, mas sim buscar a melhor maneira de passar por ela, mantendo a dignidade da pessoa que está doente. Ortotanásia. A ortotanásia é uma prática médica em que há a promoção de uma morte natural sem que sejam realizados tratamentos pouco úteis, invasivos ou artificiais para manter a pessoa viva e prolongar a morte, como a respiração por aparelhos, por exemplo. A ortotanásia é praticada por meio dos cuidados paliativos, que é uma abordagem que procura manter a qualidade de vida do paciente e da sua família, em caso de doenças graves e incuráveis, ajudando no controle de sintomas físicos, psicológicos e sociais. Assim, na ortotanásia, a morte é vista como algo natural pelo qual todo ser humano vai passar, buscando seu objetivo, que não é abreviar e nem adiar a morte, mas sim buscar a melhor maneira de passar por ela, mantendo a dignidade da pessoa que está doente. Agora eu vou argumentar sobre os países que permitem a eutanásia. Poucos países permitem a eutanásia. A Holanda e a Bélgica permitem a eutanásia e o suicídio assistido. A Suíça e a Alemanha, por sua vez, permitem apenas o suicídio assistido. Mas e no Brasil? No Brasil não existe um tipo penal específico que trate de eutanásia ou de qualquer uma das demais modalidades abordadas. Na exposição de motivos do Código Penal, ao se falar sobre a diminuição da pena por relevante valor social ou moral, constante do S1 do artigo 121 do CP, é dado como exemplo o homicídio e eutanásia. Portanto, a eutanásia no Brasil é tratada como uma modalidade de homicídio. Trava na pose, oi, chama no zoom, dá um close. Trava na pose, chama no zoom, dá um close. Trava na pose, oi, chama no zoom, dá um close. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros.